Olá, Senhor. Como o Senhor está? Eu não venho aqui hoje, Senhor, diante de Ti com palavras bonitas. Às vezes, Senhor, a gente seleciona muitas palavras, mas não vive aquilo que fala. Deus, eu tô hoje como alguém que estou me despindo diante do Senhor e mostrando para Ti quem sou. Eu não tenho uma linguagem eloquente, Senhor. Uma palavra que possa expressar para Ti, Senhor, palavras difíceis. Mas na minha simplicidade, eu quero abrir meu coração hoje diante do Senhor. E apresentar o meu eu, apresentar a minha vida, colocar diante do Senhor o meu coração, as minhas preocupações, os meus medos e as minhas inseguranças. Senhor, bem verdade é que eu leio a Sua palavra e eu creio em tudo aquilo que está escrito. Creio fielmente. E quero dizer, Pai, que eu também me alegro na Sua palavra, como diz as Escrituras, como quem encontrou um grande tesouro. Porque a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu tenho aprendido isso. Tenho aprendido também, Senhor, que como conservará puro o jovem o seu coração, é guardando e observando os Teus mandamentos, Senhor. Sabe, Deus, parece até fácil, mas não é. Porque muitas vezes, Senhor, muitas vezes mesmo, começo a dar ouvido a vozes que não são a Tua. E mesmo tendo dentro de mim o Espírito Santo, me recuso a obedecer e fazer a vontade dEle. Sigo fazendo as minhas. E fico, Senhor, muitas vezes frustrado, porque muitas vezes eu tenho falhado. Não sou o homem de Deus que eu gostaria de ser, ainda. Não sou, Senhor, o adorador que eu gostaria de ser ainda. Mas eu não quero passar por essa vida, Deus, sem experimentar, sem viver tudo aquilo que a palavra diz que eu posso viver em Ti, Senhor. Eu sou, meu Deus, o que a Tua palavra diz que eu sou e eu posso tudo aquilo que eu posso nela, Senhor. Nenhum dos Teus planos são frustrados, até porque a palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa naquilo que falou. Se está escrito, é para mim, Senhor. É para que eu possa viver. Senhor, aumenta a minha fé. Para que eu não passe por essa vida sem experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sem que eu possa, Deus, viver tudo que o Senhor tem para mim, para que eu possa viver. Porque eu não quero, Senhor, ter a Bíblia como simplesmente figurativa na minha vida, mas como algo real. Porque eu amo a Tua palavra, porque é a Tua palavra, Senhor. E eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou e eu posso o que ela diz que eu posso. Não me deixa ir além disso, Senhor. Não me deixa fazer além disso. Peça ao Senhor que me dê sabedoria, me dê discernimento. E eu sei que o Senhor dá a todo aquele que pedir, vai receber, diz a palavra. O Senhor também diz, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Verdadeiramente, Senhor, por mais que eu leia, eu nunca vou saber nada além daquilo que o Espírito Santo tem me ajudado a entender da Sua palavra, Senhor. Mas esse talvez não seja o grande desafio, Senhor. Meu maior desafio, Deus, é viver uma vida de santidade. É viver aquilo que eu leio. É ser uma pessoa melhor a cada dia diante daquilo que eu tenho vivido da Sua palavra. Para ser sincero, Deus, nem sempre eu consigo, não. Nem sempre, Senhor, os meus olhos são puros e santos. Nem sempre, Senhor, as palavras da minha boca são agradáveis diante do Senhor. Nem sempre, Deus, aquilo que eu ouço, Senhor, edifica. Nem sempre, Senhor, aquilo que eu alimento através dos meus pensamentos, Deus, é bom. Muitas vezes, Senhor, sou movido também por sentimentos de ira, raiva, inveja, ciúme. Sou dominado, Deus, pelas minhas emoções. Sinto medo, angústia, tristeza. Sinto tantas coisas, Senhor, que a palavra me ensina
a vencer através daquilo que eu creio. E eu não tenho conseguido. Eu lembro-me que Jesus disse que se os meus olhos forem puros, todo o meu corpo terá luz. Mas se eles forem mau, todo o meu corpo estará em trevas. Eu não sirvo a qualquer Deus. Eu sirvo ao Deus das luzes, ao Deus da luz, ao Deus que se revela, ao Deus que fala, ao Deus que é tremendo. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu tenho buscado no decorrer da minha vida. É esse Deus que eu tenho alimentado o meu espírito. Mas apesar de tudo, Senhor, nem sempre meus olhos são puros. Nem sempre, Senhor, aquilo que eu estou pensando é puro. Eu lembro-me que o apóstolo Paulo diz que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, que isso povoe meus pensamentos. Mas muitas vezes eu alimento, Senhor, coisas, mágoas, sentimentos, e eu vou, Senhor, me enfermando com esses pensamentos, vou me intoxicando. Talvez seja essa a palavra que eu deva dizer, Senhor, a Ti. Muitas vezes, Senhor, eu me intoxico com as coisas desse mundo ainda. Eu não tenho vivido na plenitude a Sua palavra como eu gostaria de viver, e eu quero viver ela. Não quero passar por essa vida sem experimentar aquilo que a Bíblia diz que eu posso experimentar. Viver uma vida no altar, viver uma vida, Senhor, respaldada pela Sua palavra. Porque eu não quero Te amar de palavras, Senhor. Sabe, Deus? Muitas vezes eu pareço forte, mas eu tenho fraquezas. E muitas vezes eu não consigo suportar ou resistir. E eu falho. Muitas vezes com palavras que não eram para ser ditas, com pensamentos que não era para pensar, com coisas que não era para ver, com atitudes, Senhor, que não era para ter tomado. E eu, Senhor, apesar de fazer errado, eu sei o que é certo, mas eu resisto, dou resistência à voz do Espírito Santo e obedeço à voz do inimigo, infelizmente. Mas eu estou aqui justamente porque eu peço a sua ajuda, Deus. Daquilo que eu não tenho sido forte, me ajude a ser forte, a brindar os meus olhos, a brindar a minha mente, a brindar meu coração, dessas coisas que têm muitas vezes me intoxicado, têm me afastado de Ti, Deus. Eu creio, Senhor, na salvação que há em Cristo Jesus, mas é impossível, Deus, estar diante do Senhor de qualquer maneira, diante de um Deus santo como o Senhor, sem sentir constrangido através daquilo que eu não tenho vivido ainda, Pai. Então, por favor, Senhor, me ajude a ter esse coração que eu não tenho. Me ajude a viver cada dia, Senhor, no temor do Senhor. A ter um coração puro, a ter um coração quebrantado, a te adorar em espírito e verdade. Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele diz, orai sem cessar. Ensina a orar enquanto eu estiver sentado, estiver caminhando. Ensina-me, Senhor, a orar quando eu estiver correndo, trabalhando, fazendo qualquer coisa. Que a minha mente, Senhor, seja impregnada de oração. Sabe, Deus, eu, lendo as Escrituras, passo pelo livro de João, de Marcos, e Marcos principalmente, Senhor, quando lá no capítulo 16, versículo 17, o Senhor, ó Senhor Jesus, diz que esses sinais seguiriam aqueles que crescem em Ti. Que no Seu nome, Senhor, nós vamos expulsar demônios, se tomar alguma coisa mortífera não nos fará mal. Se tocar nos enfermos, Senhor, eles serão curados, Pai, pelo poder que há no Teu nome. Sinceramente, Senhor Jesus, eu não tenho visto isso acontecer na minha vida ainda. Embora eu ore pelos enfermos, pelo processo, eu não sei, Senhor, se eu estou duvidando ou se a minha fé é pequena. Mas, por favor, me trate, para que eu possa viver isso. Eu sei também, Deus, que eu não tenho me esforçado o suficiente. Às vezes, Senhor, a gente quer algo do Senhor, não é para glorificar o Senhor, é para glorificar a nós mesmos. Eu peço que o Senhor esteja examinando o meu coração, as minhas ações, se verdadeiramente aquilo que eu desejo do Senhor é para glorificar o Senhor, através do Espírito Santo que habita em mim. Se não for, Deus, ó Deus, me trate. Mas eu quero viver, Deus, o que a Bíblia diz que eu posso fazer no nome de Jesus.
Eu quero ver a minha fé materializada, Senhor, porque eu te amo, Pai. Eu creio na tua palavra. Eu quero viver ela, Senhor. Eu não quero passar por essa vida simplesmente como um leitor da Bíblia, como um homem que orou, mas que não viu a materialização da sua fé, Senhor. Manifesta diante daquilo que está escrito. Então faz o mover, Deus. Faz o milagre por meio do teu Espírito Santo. E me dá, Senhor, esse coração que eu ainda não tenho. Sabe, Deus, eu sei que às vezes eu pedindo essas coisas ao Senhor, muitas vezes sou levado também a refletir. O que é que eu tenho feito, Deus, para viver o seu sobrenatural? Para manifestar a glória de Cristo? E aí o Senhor me conduz, através do Espírito Santo, a uma viagem no tempo pelas Escrituras. E eu passo, Senhor, pela vida dos grandes homens de Deus, como Enoque, que viveu o Senhor tão intimamente, a sua intimidade com o Senhor, que o Senhor tomou para si, Pai. Elias, Senhor, viveu tão intimamente a sua intimidade com o Senhor, Pai, que ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Através da sua oração fez fogo cair. Através da oração dele, Senhor, ressuscitou o morto. Senhor, foi levado ao céu no redemoinho, Senhor. Senhor, levando a vida de Abraão, um homem que é considerado amigo do Senhor e pai da fé. Isaac, seu filho, Senhor, que trouxe o legado do seu pai, assim como Jacó, dando origem às 12 tribos de Israel, Pai, porque creram. Senhor, esses homens de intimidade, Jacó lutou com o Senhor como um príncipe, e o Senhor mudou o nome dele, Pai. Senhor, Balaão, mesmo sendo um homem, Senhor, que não fazia parte da essência do povo de Deus, mas a Bíblia diz que ele falava com o Senhor, Deus. Tinha intimidade com o Senhor. O Senhor, através da vida daquele homem ímpio, Senhor, o Senhor abençoou aquela nação de Israel quando foi levado para amaldiçoar, Pai. O Senhor transformou aquela maldição em bênção. E se contar, Senhor, a vida de Moisés, passou 40 dias, e mais 40 dias, a Bíblia diz que ele não comeu nem bebeu, Senhor, durante o tempo que esteve ali prostrado diante do Senhor. Meu Deus. Josué, Deus, que teve a experiência de falar com o Senhor, que teve a experiência, Senhor, de ver uma muralha, Senhor, ao porte de Jericó cair diante de seus olhos pela sua fé, pela obediência. E o segredo, Senhor, que o Senhor disse para ele, é que ele meditasse nas Escrituras de noite para que fosse bem sucedido, para que pudesse viver a sua palavra, Deus. E ele obedeceu. O problema, Deus, é que a gente muitas vezes se esquece de vivenciar isso, de meditar dia e noite, de orar dia e noite, Senhor. E começamos a alimentar o mal, o pecado, a incredulidade que nos impede de viver o sobrenatural. A nossa inconstância, Senhor. Um dia está com a fé, capaz de transportar o monte. Que às vezes estamos como que procurando, Senhor, a nossa fé e vamos procurando nos outros que nem sempre, Senhor, comungam da nossa fé ou da nossa comunhão, ou daquilo que temos ou daquilo que experimentamos. Nós somos derrotados e depois colocamos a culpa no Senhor. Veja Gideão, Deus, um homem que teve a experiência que teve. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Embora tenha cometido aquele assassinato, Deus, mas o Senhor o perdoou. Não o livrou das consequências dos seus atos, mas ele, Senhor, trouxe um legado de como o rei deve governar, Senhor, no temor do Senhor. Vivendo, Senhor, de forma a glorificar o teu nome, Pai. Meu Deus, eu olho a vida de Daniel, um homem que tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. E teve aquela revelação que veio da parte do próprio Deus para a vida dele, para falar para ele sobre coisas futuras. E tantas outras pessoas, Deus. Jesus está até fora de cogitação, porque Ele é o Senhor. Ele é a revelação de tudo aquilo que lemos, de tudo aquilo que cremos, de tudo aquilo que oramos, porque Ele disse, tudo que pedíssemos ao Senhor no seu nome, o Senhor nos concederia. Então, Pai, por favor, através do teu nome santo e bendito eu peço, ajuda-me a viver a minha fé. Ajuda-me, Senhor, a viver o meu milagre, a andar em novidade de vida.
experimentar isso. E é como eu estava dizendo, Deus. Às vezes eu peço para viver ao Senhor. Eu peço para viver, ó Deus, o teu sobrenatural, ser um homem de Deus, ser um homem de oração, ser um pregador eloquente. Mas até que ponto isso é para glorificar ao Senhor? Até que ponto, Deus, isso é para que o teu nome seja exaltado no meio da congregação, Jesus? Até que ponto eu estou pedindo algo ao Senhor que é para verdadeiramente manifestar a cultura do reino? Até que ponto, Senhor? Até que ponto, Deus, eu estou sendo honesto naquilo que estou pedindo ao Senhor? Sabe, Deus, às vezes a gente está pedindo algo ao Senhor e eu estou falando por mim, não importa, não estou interessando nos outros, mas em mim, porque esse é o meu momento com o Senhor. Eu peço tudo isso que eu falei ao Senhor, Deus, mas qual o preço que eu estou disposto a pagar por esse revestimento, por essa cobertura, por essa unção? Nenhuma unção, Senhor, ela vem de graça, ela tem um preço. É preço de intimidade, é preço de oração. Esses dias, Senhor, eu estava lembrando do pastor Gregório, que o Senhor tomou para si. Lembrando em uma de suas ministrações, em que ele foi visitar um homem de Deus, um profeta, e aquele profeta passou 3 horas orando sobre a vida dele, chorando. E depois dali ainda tinha 5 horas que era o seu devocional diário de oração. Senhor, sinceramente eu fiquei constrangido com aquilo que eu tenho pedido ao Senhor. Porque o que eu tenho dado ao Senhor, Deus, é em forma de migalhas. Eu tenho orado minutos por dia, Senhor. Quando o Senhor merece horas por dia, Senhor. Sabe, Deus, quanto tempo eu tenho gastado com a leitura da sua palavra na minha vida? Se as redes sociais, as coisas do mundo têm ainda ocupado um espaço, é porque aquilo que eu estou lendo ainda não é suficiente, Deus. Por isso me trate, Deus. Eu quero viver tudo que eu quero viver no Senhor. Mas o problema, Deus, é que muitas vezes eu não estou disposto a pagar o preço dessa unção. Que ela é manifesta através de intimidade, Deus, de proximidade. Ó Espírito Santo de Deus, meu amigo, me ajude a cada dia a me esvaziar de mim mesmo, a tirar as minhas máscaras, Jesus, para que eu possa ser transparente diante do Senhor, eu possa me despir diante de Ti e Te revelar, Senhor, quem verdadeiramente sou eu. Na verdade, acredito que muitas vezes, Senhor, essas máscaras, Senhor, elas só me ajudam a conhecer a mim mesmo, porque para o Senhor já sabe quem eu sou. O Senhor só quer que eu reconheça as minhas falhas, as minhas imperfeições, onde eu tenho caído, onde eu tenho que melhorar, Senhor. Me torne uma pessoa, Senhor, blindada de mim mesmo. Desculpa, Senhor, se eu não estou fazendo a mais bela e mais perfeita oração que o Senhor gostaria de ouvir de mim. Mas eu disse, Deus, que eu precisava me despir diante do Senhor e ser sincero. Porque eu não gosto do meu cristianismo. Eu não gosto daquilo que eu tenho feito para o Senhor, porque eu poderia fazer mais e melhor e com excelência, Pai. Tenho desejado, Senhor, viver o seu sobrenatural, mas eu não tenho me esforçado o suficiente. Sabe, Deus, às vezes eu questiono até o meu amor, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange, Deus, a viver como verdadeiramente Ele viveu. E às vezes eu tenho percebido que eu estou tão insensível à dor e à necessidade dos meus irmãos. Tenho alimentado ira, raiva diante das circunstâncias, daquilo que eu tenho visto, diante das injustiças. Embora tudo isso, Senhor, não nego, Deus, seja motivo para uma reflexão maior, mas a Bíblia diz que eu tenho que orar, eu tenho que buscar refúgio no Senhor, até porque a minha expectativa, Senhor, não está aqui. E eu, Senhor, muitas vezes caio diante de situações que eu achava que era forte,
eu lhe decepciono, eu lhe entristeço, eu lhe envergonho. Eu estou aqui justamente por causa disso, Jesus. Me perdoe pelas vezes que eu lhe decepciono. Me perdoe, Jesus, pelas vezes que eu lhe entristeço. Me perdoe pelas vezes que eu deixo de fazer a sua vontade, de andar de forma que lhe agrada. Me perdoe pelas vezes que eu não sou sensível à voz do Espírito que habita em mim e eu dou resistência. Me perdoe pelas vezes que consciente ou inconscientemente eu gero contendas entre um ambiente de paz, num ambiente de paz. Eu sou como um fofoqueiro e aquilo que eu tenho falado, Deus, tem gerado divisão, contenda. Deus, me perdoe. Me ajude a vigiar os meus passos, a minha boca, as minhas ações. A Bíblia diz que eu não viva como fofoqueiro no meio do povo de Deus. E muitas vezes, Senhor, eu tento tirar proveito das situações também, me fazendo, Senhor, me vitimizando, mas o Senhor sabe que eu estou errado. E hoje eu estou aqui, Deus, é justamente para observar as minhas falhas e aquilo que eu tenho feito e que eu tenho praticado, Deus, e que está totalmente desalinhado com a sua vontade. Me liberte, Senhor. Às vezes, Senhor, eu dou legalidade através dos meus olhos e peco. E permito, Deus, que a minha mente escaneie aquilo que veja, Deus, distorça a verdade de Deus em mentira, Senhor. Quando a promiscuidade, quando a fragilidade humana, Senhor, é maior do que a minha espiritualidade. Eu peço perdão. Eu lembro-me do que o Senhor fala lá em Gálatas, através do teu servo Paulo, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Ele diz, Senhor, sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Eu me assusto ao perceber, Deus, que ainda há muito da carne em mim, Senhor, e pouco do Espírito. Então me ajude a ter uma vida de santidade e, por favor, me perdoe de todos os meus pecados através do teu sangue, Jesus, me purifica. A tua palavra diz que o teu sangue, Deus, me purifica de todo pecado, Pai. E há poder no teu nome. E me ajude, Deus, a não falhar, a não cair. Que nesse dia, Deus, eu possa ser o homem de Deus que o Senhor quer que eu seja. Seja uma bênção na vida das pessoas, seja um instrumento de luz na vida das pessoas, que eu possa atrair a tua glória, a tua presença, andando em novidade de vida, manifestando o teu amor, a tua bondade, Senhor, sendo o sal que o Senhor quer que eu seja, sendo a luz que o Senhor quer que eu seja, onde quer que eu vá, Deus, que eu possa produzir frutos dignos de justiça, Senhor. E o meu coração, Senhor, seja fortalecido em Ti, renovado em Ti. Só não deixa, Deus, eu viver de aparência, até porque eu não sou espelho, Senhor. Eu sou cristão. A Bíblia diz que eu sou criado à Tua imagem e semelhança, Senhor. E muitas vezes eu tenho perdido essa essência. Muitas vezes palavras que saem da minha boca em tom agressivo, às vezes é uma expressão facial, Deus, e eu não comungo dessas coisas. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, Senhor, nova criatura é, Pai. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Isso diz da minha linguagem, isso diz do meu pensamento, isso daquilo que eu vejo, daquilo que eu falo, as minhas atitudes, Senhor. Ela tem que revelar Cristo. E eu, Jesus, eu peço perdão pelas vezes que eu permito, Jesus, que a minha carne fale mais que o meu espírito ainda. Então nesse dia, Jesus, coloco a minha vida diante da Tua presença. Eu peço que me ajude. Me ajude, Deus, a querer viver algo, Senhor, ou desejar algo espiritualmente, Deus, que resulte na minha transformação pessoal, do meu caráter. Me dê, ó Deus, sabedoria, Senhor. Me dê, ó Deus, discernimento, Deus. Me faça, ó Deus, andar de forma que Te agrada. Me faz, ó Deus, manifestar a glória do Teu santo nome.
Me faz, ó Deus, viver a tua palavra, dar em novidade de vida, a ser sensível a ti, ó Espírito Santo. Neste dia, conserva a minha mente. Como eu estava dizendo, Deus, a gente deseja muitas vezes, ou inveja às vezes o ministério do outro, porque tem palavras bonitas, ou Deus tem abençoado através do dom de cura, de profecias, e a gente fica querendo, desejando, Deus, o ministério dos outros, sem entender o preço que aquele homem, que aquela mulher tem pagado por isso, Deus. Tempo de oração, Deus, tempo de leitura, investem pesado, se acordam de madrugada, vão para os montes, Senhor, vão para as vigílias. E muitas vezes, Senhor, a gente não faz nada para merecer isso, Senhor. Na verdade, nós não somos merecedores de nada. A tua graça, Senhor, ela tem nos alcançado pela tua misericórdia. Mas, Senhor, trata isso na minha vida também, para que se eu desejar algo, Deus, que seja algo íntimo seu e não que eu tenha desejando, Deus, ministério de ninguém, unção de ninguém, Senhor. Que eu possa, Deus, viver a minha própria história, a minha própria intimidade com o Senhor e não viver, Senhor, à custa ou à sombra dos milagres dos outros, das experiências dos outros. Não, Senhor, eu não sou sombra, Deus, eu sou um cristão e eu quero viver as minhas próprias experiências, a minha própria intimidade. Eu sei, Deus, que o Senhor não vai requerer de mim além daquilo que eu possa te dar, mas que aquilo que eu possa te dar, Deus, seja de todo o meu coração, Pai. Que eu possa te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Por isso eu coloco diante de ti os meus sentidos, Senhor. Para que eu não venha cometer, Deus, esses erros, e eu peço ao Senhor, Deus, que guie os meus passos em toda a tua verdade, Senhor, todos os dias. Mesmo contra a minha vontade, Senhor, prevaleça a tua. Mesmo contra a minha vontade, sejas tu glorificado, ó Deus. Seja manifesto o teu poder, Senhor. Seja manifesta a tua glória. Sabendo o teu santo e glorioso Espírito. E dá, ó Deus, um coração temente, para que eu possa viver a tua palavra, Senhor. Para que eu possa andar de forma que te agrade, ó Deus. E seja, Senhor, luz. Que através de tudo isso, Deus, que eu tenho pedido ao Senhor, eu seja uma pessoa melhor. Eu seja o melhor pai. Seja o melhor marido, Senhor. Seja o melhor filho, Deus. Seja o melhor vizinho, Senhor. Seja o melhor tio, o melhor sobrinho. Seja o melhor primo. Seja o melhor colega de trabalho, Deus. Seja o melhor cristão, Senhor. Ajuda-me, Deus, para que eu seja, Deus, o melhor servo, Deus. Que eu esteja disposto, Deus, a cada dia, Deus, a diminuir, mas para que o Senhor cresça. Me livra de toda a vaidade humana, Senhor. De todas as coisas desse mundo, Deus, que seja, Deus, fruto ou obra da carne, na verdade, Pai. E eu possa me derramar diante de Ti. Esteja disposto a viver o Teu amor verdadeiramente. Andando diante de Ti, Deus, com um coração que seja perfeito, quebrantado. Que o amor do Senhor, Deus, possa mudar o meu ser. Eu talvez tenha feito a oração mais sincera, Deus. Mas eu não quero que fique simplesmente em palavras. Eu quero que tudo que eu abrir o meu coração nesse dia diante de Ti, para revelar, Deus, esse eu que eu não tenho sido, esse cristão que eu ainda não tenho visto em mim, Deus, ele se manifeste por meio do Espírito Santo. E eu seja uma criatura, Deus, uma melhor criatura, Pai. Que eu possa glorificar a Ti, Jesus, exaltar Teu nome. Que eu possa manifestar a Tua glória e o Teu poder, Senhor. Que eu possa viver a Tua palavra, Senhor. Andando em novidade de vida. Não deixa, Senhor, que o pecado, Deus, venha até mim ou entre através dos meus olhos. Através da minha boca, Senhor. Por aquilo que eu vejo ou por aquilo que eu falo. Ou através dos meus ouvidos,
através de dar ouvidos a fofocas e às palavras que não são tuas. Ó Senhor, me faz viver o teu amor, Jesus, verdadeiramente. Me faça ser o cristão que eu tanto desejo ser e que eu tenho pedido a Ti, Jesus, todos os meus dias, Senhor. Guarda os meus pés em santidade. E eu peço também, Senhor, que ao cumprir isso na minha vida, Senhor, isso também venha sobre a minha família, sobre meus filhos, minha esposa, minha casa, tudo que tenho, Senhor. Porque eu creio na Tua palavra, Senhor. Não deixa que palavra de maldição venha prosperar contra a minha vida. A palavra do Senhor diz que mal algum me alcançará, praga alguma chega à minha casa, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a meu respeito, Deus. 1000 pode até cair de meu lado e 10.000 à minha direita, mas a palavra diz que eu não serei atingido. Então que eu possa viver isso, Senhor, que eu possa sentir isso. Eu não sei, Deus, como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Porque Tu és Deus, Senhor. E o Senhor diz na Sua palavra, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, Deus. Eu não posso não ter feito a oração que o Senhor gostaria de ouvir, Pai. Mas foi a oração mais sincera, talvez, que eu tenha feito, Deus. E colocado diante de Ti o meu coração. Me perdoe pelos meus pecados. Me lave através do sangue de Seu Filho Jesus Cristo. Faça de mim uma nova criatura no Senhor. E me faça, Senhor, andar em novidade de vida, Pai. Me faça, Senhor, andar de forma que Te agrada, Pai. Me faça, Senhor, resplandecer o brilho da Tua luz, da Tua glória. Que eu possa, Deus, andar em novidade de vida, Senhor. Que eu possa, Senhor, Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, Pai. Manifestando a glória do Teu santo nome. Porque Tu és fiel. Porque Tu és bom. Porque Tu és tremendo. Porque Tu és maravilhoso. Como diz a Tua palavra, Senhor. Guia os meus passos, Deus, de acordo com a Tua palavra, Senhor. De acordo com aquilo que é a Tua vontade, sim. E não deixa, Deus, eu pecar. Não deixa eu Te envergonhar, Espírito Santo, nesse dia. Mas que eu possa glorificar-te, sim. Exaltar Teu nome, Senhor. Exaltar, a Deus, a Tua majestade. Faz conhecido o Teu nome através da minha vida, Deus. E que eu possa falar através do Teu santo e glorioso Espírito. Do que eu Te peço, Senhor, nesta manhã, Pai, neste dia. Que a minha fé, Senhor, seja brindada, Deus. Que eu não viva do que eu vejo, mas eu viva do que eu creio, Pai. Porque fiel é quem prometeu. Fiel é a Tua palavra, Senhor, que garante isso sobre a vida daqueles que creem em Ti. Então, obrigado, Senhor, por me ouvir. E eu creio, Deus, que não ficarão só em palavras, mas que eu vou viver aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor. Lembro-me do que o salmista diz no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E eu vou buscar, Senhor. E em nome de Jesus eu vou alcançar. Me perdoa, Jesus, por minhas fraquezas, pelas vezes que eu peco consciente ou inconscientemente, pelas vezes que eu sou desobediente à Sua palavra, consciente e inconscientemente. Mas me muda, Jesus, porque eu não quero ser mais eu mesmo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Ti, Jesus, é uma nova criatura. E eu quero viver o Teu sobrenatural, Pai. Nesse dia, Espírito Santo, me ajude, pois eu não tenho conseguido. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar nem como convém, mas o Senhor ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então ajuda-me nesse dia, para que eu possa viver a Tua palavra, andar de acordo com a Sua vontade, manifestar a glória do Seu santo nome, em nome de Jesus. Te amo, meu Deus e meu Pai. Te amo, Senhor Jesus. Te amo, Espírito Santo. Eu possa Te glorificar, Jesus, em todo o tempo, através da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. É o que eu peço ao Senhor,
Em nome de Jesus. Que a minha oração, Senhor, chegue diante do teu trono, possa produzir frutos que manifestem a tua glória. Através do teu nome santo e bendito eu peço e desde já agradeço ao Senhor. Amém. Amém. E amém, Jesus.